Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, satisfação imensa, nos reunimos aqui pelo canal do Culto Racional, na igreja que se reúne. Eu sempre digo na igreja que se reúne porque nós estamos aqui e sabemos que agora milhares de pessoas estão espalhadas por todo o mundo participando conosco. Essa é a igreja, né, que se reúne, cada um de nós formando aí a igreja do Senhor Jesus. Bom, como sempre, quero mandar um abraço especial a todos que sempre nos acompanham aqui pelo canal. Você pode compartilhar, você pode também se inscrever no nosso canal. E aqui a gente sempre vai estar trazendo uma meditação da Palavra de Deus, do Evangelho puro do Senhor Jesus, tá bom? Quero mandar um abraço especial também ao pessoal da África, lá em Moçambique, a todos os meus amigos de Moçambique, a pastores, a pessoas que, sabe, fazem parte do reino de Deus aí em Moçambique, do tempo que nós trabalhamos aí, nunca vamos esquecer de vocês, tá bom? Vocês moram aqui no nosso coração, tá certo? Bom, nós vamos trazer mais uma meditação hoje para todos vocês e eu quero que você medite comigo aí no livro de Romanos. Eu tenho aqui a Bíblia aberta, no livro de Romanos, capítulo 10, e no versículo 1, onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está no primeiro versículo. São para que sejam salvos. Então ele diz o seguinte, que a boa vontade do coração dele e a súplica dele, do apóstolo Paulo, a Deus a favor deles, dos judeus, ali, daqueles cristãos judeus que estavam se convertendo e aqueles que ainda também não haviam se convertido. A oração e a súplica de Paulo por eles era para que eles fossem salvos. Grava isso, por favor. Eram para que eles fossem salvos. Então ele segue dizendo no versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Olha que coisa interessante. Aqueles cristãos, aqueles judeus, eles tinham zelo por Deus, até pelas práticas que eles exerciam. Eram judeus zelosos, como Paulo um dia também foi, então ele entendia muito bem o que era uma pessoa zelosa. Então, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Da mesma forma que nós vemos hoje muitas pessoas que têm zelo na sua fé, têm zelo por Deus. Dentro das suas práticas religiosas, a gente vê que são pessoas que são zelosas daquilo que elas creem, daquilo que elas acreditam. Tudo aquilo que é em relação a Deus, dentro do que elas aprenderam, elas têm zelo. A gente pode ver aí que muitas pessoas são capazes de muitas coisas por causa do zelo da sua religião. E elas naquilo que elas percebem, elas estão sendo zelosas à sua fé, às suas práticas. Paulo fala e reconhece isso. Ele diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E ele falava isso porque Paulo foi um testemunho vivo de uma pessoa zelosa em relação àquilo que diz respeito às práticas religiosas, às formalidades, os rituais religiosos, porém ele não tinha entendimento. Até o dia que ele teve aquele encontro com Cristo, no caminho de Damasco, onde Jesus aparece para ele naquela luz, ele chega a ficar cego, e aquela voz que pergunta, né, Saulo na verdade, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem está falando aí? Ele diz, Senhor Jesus diz, olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir dali, então, ele começa a entender o Evangelho, Deus se revela para ele através daquele momento, e ele então começa a aprender de Cristo, tá certo? Ele começa a aprender o Evangelho de Cristo, ele começa a entender, então, o que é o cristianismo, tá certo? Bom, isso para te dizer o quê? Na sequência do versículo, ele diz assim, olha, no versículo 3, ele diz assim, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram
a que vem de Deus. Então veja bem, porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Então tem muitas pessoas que aprenderam que essa justiça de Deus é aquela justiça que diz respeito à ética e à moral. Sabe quando uma pessoa ela é injustiçada? Sabe quando uma pessoa cometem uma injustiça com ela? Então, as pessoas entendem essa justiça de Deus em relação à justiça ética e moral. Não tem nada a ver com essa justiça. Nós aprendemos assim uma ocasião. E é dito, é pregado para as pessoas sobre isso, né? Olha, Deus vai fazer justiça na sua vida. Olha, Deus, ele vai fazer, você tem que buscar a justiça de Deus, porque você vai buscar a justiça de Deus e ele vai fazer justiça dentro desse problema que você está enfrentando. Mas na verdade, essa justiça que Paulo fala aqui não tem nada a ver com a justiça ética e moral. Aquela justiça que se faz, que se vai buscar no tribunal ou que se vai buscar do próprio Deus. Deus, só tem que fazer justiça na minha vida, eu vou fazer isso aqui para o Senhor, o Senhor vai fazer aquilo ali por mim. Não tem nada a ver essa justiça. A justiça que Paulo fala aqui é aquela justiça que o Senhor Jesus também falou quando nós deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar, como diz lá, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Essa é outra justiça também que não tem nada a ver com a justiça ética e moral. Eu vou explicar melhor para você poder entender. A justiça ética e moral é aquela que você sofre uma injustiça, por exemplo, no seu trabalho, você sofre uma injustiça na sua casa, você sofre uma injustiça em algum âmbito da sociedade. Aí você vai contratar um advogado para que ele possa, através da lei e dos meios legais, você buscar a sua justiça, tá certo? Que justiça seja feita. Por isso que as pessoas vão buscar causas, tem causas na justiça. Tem pessoas que têm causas na justiça que são tão difíceis que elas apelam para a fé e elas vão buscar essa justiça de Deus. Só que a justiça que Paulo fala aqui não tem nada a ver com essa justiça. Tá certo? Vou procurar ser sucinto para explicar para você o seguinte. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21, lá diz o seguinte. Lá diz que o Senhor Jesus, né, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que funciona isso aí na prática? Quando o Senhor Jesus na cruz, ele tomou sobre si, foi feita uma imputação dos pecados da humanidade sobre ele. Então imagina aí que todos os pecados da humanidade vieram sobre Cristo, ok? Então foi feita uma imputação de todos os pecados da humanidade sobre ele. Ele recebeu. Imputação significa inserção, tá? Você conhece a amputação. Amputou o braço, amputou a orelha, amputou, enfim, a perna. Amputação, tirar. Imputação é inserir, tá? Inserir, colocar. Então foi inserido em Cristo, foi imputado nele os pecados da humanidade. Por isso que diz lá, aquele que não conheceu o pecado, então Deus o fez pecado. Como é que Jesus foi feito pecado? Ele não tinha pecados, mas ele foi feito pecado. Como? Quando os pecados da humanidade foram inseridos nele, tá? Foi feita uma imputação de pecados nele. Muito bem, feito isso, quando Cristo morre, morre com ele também os pecados da humanidade, tá certo? Ele faz morrer com ele os pecados da humanidade. Por isso alguém tinha que pagar pelos pecados que nos condenavam, que nos levavam à condenação eterna, à separação eterna de Deus, ok? Muito bem. Bom, agora que os pecados foram imputados sobre Cristo e na morte de Cristo morrem também os pecados, já não há condenação para aqueles que creem em Cristo e entregaram a vida para Ele, tá certo? Muito bem. A pergunta é, qual é o critério para você entrar no reino de Deus? No reino dos céus? Qual é o critério para você entrar no reino dos céus? É você ser pastor? É você ser bispo? É você ser obreiro? É você ter um cargo numa denominação? É você ser um frequentador de uma denominação, de uma igreja? É você ter trabalhos, obras? É isso que é o critério para você entrar no reino dos céus? Quando você
partir dessa para outra, quando chegar a sua hora? É isso? Quando você morrer nesse mundo, é isso que é o critério para você entrar lá? Não. Biblicamente não, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, não vem de obras. É dom de Deus, é presente dele. Tá certo? Tá, então o que precisa, qual é o critério para eu poder entrar no reino dos céus? É eu ser justo. Só que a Bíblia diz que não existe um justo debaixo do céu. Não tem nenhum justo em cima da terra. Então, partindo desse princípio, como é que nós vamos entrar no reino dos céus? O pecado foi tirado, a condenação foi tirada, ok? Já não há o que te condene. Tá, mas você também não pode entrar lá porque você não tem mérito. Qual é o mérito que você tem para entrar lá no reino dos céus? Qual é o mérito que você tem para ser salvo? Você entende? E aí é que vem a coisa mais linda do Evangelho. Foi imputado sobre Jesus os nossos pecados. Então houve aquela doutrina da imputação. Ok. Morte de Cristo, morre os pecados com ele. A exemplo da lei mosaica antigamente. Na lei mosaica antigamente, como é que era feito? Levava-se o cordeiro, fazia-se a imputação dos pecados, né? O pecador impunha as mãos sobre o cordeiro, sobre aquele animal, e aí fazia a passagem daqueles pecados sobre aquele animal. Na morte do animal morria o pecado daquele pecador. Só que isso não bastou. Então Cristo veio fazer isso definitivamente. Ok, aonde que está a glória aí? A glória está em quê? Você vê que o texto diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado. O Senhor Jesus, ele não cometeu pecados. Só que quando a gente entende que ele não cometeu pecados, quando a gente medita que ele não cometeu pecados, quando a gente pensa, né, nos pecados que ele não cometeu, normalmente se pensa nos pecados grosseiros, né? A prostituição, aquelas coisas do ser humano. Não, você sabia que se Jesus ele não cumprisse as leis, eram 613 preceitos da lei de Moisés. E segundo o texto sagrado, se tropeçasse em um, tropeçaria em todos. Então Jesus ele foi limpo, ele foi o único que conseguiu cumprir os 613 preceitos da lei. É por isso que você encontra Jesus em vida, né, ali nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus falando, citando partes da lei. Ele fala numa certa feita para um leproso que ele curou, ele fala, vai lá e faz a oferta que Moisés disse para fazer. Por quê? Porque Jesus tinha que cumprir a lei, ele sendo judeu, ele tinha que cumprir a lei, porque se Cristo não cumpre a lei, então ele estaria em pecado. Entende como é que funciona? João Batista, quando foi para batizar Jesus, você vai lembrar da passagem? Então João Batista fala, Senhor, o Senhor vem a mim, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim. Jesus fala, não, deixa para que se cumpra toda a justiça, deixa para que se cumpra toda a lei. Então Jesus tinha que ser batizado, não porque tinha pecados, ou porque tinha que se arrepender de algo, não, é porque ele tinha que cumprir a lei, você compreende? Então Jesus tinha que cumprir a lei. E isso termina, eu vou mostrar aqui para você no texto sagrado, isso termina na cruz, tá certo? Então por isso que ele tinha. Agora, por que Cristo tinha que cumprir toda a lei? Para não ter pecado. Por que ele não podia ter pecado? A obra de salvação, ela é tão gloriosa, ela é tão completa, ela é tão formidável, ela é tão sensacional, ela é tão fantástica, a obra de salvação, que Jesus, quando ele rende o seu espírito e diz, Pai, a ti eu entrego o meu espírito e morre, então os nossos pecados morrem porque foram imputados nele. O que acontece naquela hora? A justiça de Cristo, a vida justa que ele teve, a vida justa que ele teve, sem pecado, é imputado sobre nós. Olha que coisa gloriosa. É imputado sobre nós, então há uma troca. Nós imputamos pecados em Cristo, que nos condenavam. Na morte dele morrem esses pecados. Que coisa gloriosa. E ele, na morte dele, imputa a sua justiça em nós. Por isso que diz lá o texto que nós somos justificados em Cristo. Essa é a justiça que tem que se buscar. Compreende? Por quê? Porque eu não sou justo. Eu fui feito justo. Você que aceita a Cristo, você que entende o Evangelho e quer viver pelo Evangelho e ser um cristão, então serve para você. É para você. É para você.
Então, essa justiça é para você. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. É a sua justiça. Qual justiça? A que me justifica, a que me salva, a que me dá o crédito para que eu possa entrar no reino dos céus. Então, o crédito não é nas obras que eu faço, o crédito é o que Cristo me deu, entende? Por isso que não adianta você, eu vou andar de joelho, vou deixar a barba crescer, eu vou deixar o cabelo crescer, eu vou fazer a promessa X, a promessa Y, eu vou distribuir cesta básica para a humanidade, eu vou fazer essa obra aqui, Isso não te justifica. A única coisa que te justifica é a justiça que Cristo, Ele nos creditou. Por quê? Porque você é pecador, querido. O problema não é que nós temos pecado, o problema é que nós nascemos pecadores. Entende? O problema não é que você cometeu o pecado. O problema é que você nasceu pecador. Nós nascemos pecadores. E para poder tirar essa morte, Ele morreu a nossa morte. É isso que é glorioso do Evangelho. Esse é Evangelho puro. Esse Evangelho não tem barganha. Você vai entender agora que não adianta você falar, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar isso aqui para Deus, e Deus vai me dar aquilo ali. Não funciona assim. Enquanto for assim, a sua fé é uma fé, como aqui está escrito, tem zelo, mas não com entendimento. Você vê que tem homens que são capazes de colocar bombas no corpo, em nome de uma religião, em nome de um Deus lá deles. Eles colocam bombas no corpo, eles chegam no lugar movimentado, falam umas palavras lá como se fosse a sua oração, a sua reza, e eles explodem aquela bomba em nome do Deus deles, em nome da religião deles. O nome disso é zelo, mas não com entendimento. Você está aí uma pessoa que morre pela tua denominação. Você fica de mal com outras pessoas por causa da sua denominação. Você é uma pessoa que exclui pessoas por causa da sua denominação. Você defende o seu líder religioso. Sabe como é que é o nome disso? É zelo. Você tem zelo, mas não com entendimento. Está faltando entendimento. E o entendimento é esse. Quantas coisas que ensinaram para você, que você, por causa do temor, eu não vou nunca duvidar do seu temor, eu nunca vou duvidar da sua sinceridade, né? Eu não tenho essa dúvida. Não é isso que está em questão aqui. Mas você faz coisas com zelo, mas não com entendimento. É isso que Paulo fala aqui. Ele estava falando isso acerca dos romanos, dos cristãos que estavam, se convertendo ou procurando escutar a palavra, ou pessoas religiosas dessa época aqui, falando aí mais dos judeus, da prática, né? Dos judeus, que eles tinham toda aquela prática das leis de Moisés, toda aquela prática, toda aquela parafernália do sacrifício de animais, do sangue, aquela coisa toda. Tudo isso era zelo, mas não com entendimento. Você veste aí o seu uniforme, você tem os seus cargos na sua religião, na sua denominação, sei lá, mas procura ver se você não tem zelo, mas está faltando entendimento, porque isso vai fazer muita diferença. E agora você vai entender por que Paulo diz aqui no versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, eu desconhecia a justiça de Deus há muito tempo, eu não sabia disso, eu não sabia dessa justiça, desse jeito aqui que eu te expliquei, não. Mas esse povo também não, porque eles desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, isso aqui que é forte. As pessoas tentam estabelecer a sua própria justiça. Eu vou jejuar 24 horas para Deus me dar isso. Eu vou fazer isso aqui para ter o Espírito Santo. Meu amigo, você não tem como você fazer nada para ter o Espírito Santo em relação a obras. Aquilo que nós falamos no culto racional passado, né? Como diz lá, né? Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, claro, aí você vai se abster, lógico, claro, o que você pode fazer é santificar a tua vida para que o Espírito Santo, que é santo, possa morar e habitar aqui, ok. O Espírito Santo pode habitar num local cheio de mágoa, de raiva, como a gente vê pessoas que têm zelo pela religião, mas têm raiva do seu próximo. Pessoas que, nesse momento aqui, vou dar um exemplo bem rápido, que tem todo o conhecimento lá, tem zelo por tudo aquilo que faz, mas me excluem, já não faço mais parte do seu rol, né? Então, o que adianta, né? E procura se estabelecer a sua própria justiça com obras, não vai, não tem como, está aqui escrito.
Então, eles, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Querido, se você não se sujeitar a essa justiça que Deus já estabeleceu através da vida reta de Cristo, da morte na cruz e ressurreição dele, acabou, não tem jeito, não tem como, não há possibilidade, não existe salvação fora de Cristo, é cruz. Olha só, e para terminar aqui, ele diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, crer em Cristo não é crer só na existência, ele existiu, eu acredito, eu creio no milagre. Tá bom, ok que você crê no milagre, mas se você não crê nessa justiça aqui, que você é justificado pelo sacrifício da cruz suficientemente, não adianta, não funciona, não dá. Não há possibilidade. Bom, eu queria mesclar isso aqui para a gente terminar, já tem 21 minutos de mensagem, para não ficar muito longo, só para você poder entender por quê, hein? Por que as pessoas rejeitam, hein? Por que há tanta briga? Por que há tanto descaso, desprezo? Por que, sabe, existem pessoas que são dessa forma mesmo tendo zelo? Por quê? Por que as pessoas têm zelo, mas não têm entendimento? Por quê? Por quê? Bom, lá no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 16, eu tenho aqui a Bíblia, escuta essa, está escrito assim, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então ele está dizendo o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito, né, são lá do alto. Lá do alto vem coisas boas. Lá do alto vem compreensão. Lá do alto vem amor pelo próximo. Lá do alto vem só o que é bom. Todo dom perfeito, né, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Por que ele fala Pai das luzes? Só para você saber que esse Pai das luzes é aquele que disse assim um dia, o Senhor Jesus falou, vós sois luz do mundo, eu sou filho da luz. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Se há amor, é porque vem de Deus. Se há fé, que é um dom, é porque vem de Deus. São tudo lá do alto. Não é porque você faz alguma coisa, que você é alguma coisa. Tudo vem de Deus, ok? Descendo do Pai das luzes. Se hoje eu ilumino, se hoje nós temos uma mensagem que ajuda, nada vem de mim. Isso daí vem do Pai das luzes, ok? Em quem não pode existir variação e nem sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primícias das suas criaturas. Então, de tudo que Deus já criou no mundo, nós somos as primícias dele, quando nós somos gerados pela palavra, ok? Eu vou finalizar agora, só para você poder entender. Segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Se você não for gerado pela palavra da verdade, é por isso que você tem zelo, mas não tem entendimento. As pessoas vão morrer pelas suas religiões, vão matar pelas suas religiões, e elas vão jurar, elas vão ficar ali firmes, ali apegadas nas suas tradições, nas suas formalidades, presas às suas formalidades, entendendo o seguinte, não, eu estou na fé, tá, você pode estar na fé com zelo, mas não com entendimento. Mas por quê? Por que você defende tanto líderes religiosos? Por que você defende tanto denominações? Se você sabe que elas não vão te salvar. Tem zelo, mas não tem entendimento. Por quê? Porque você não foi gerado da palavra. Se você fosse gerado da palavra, você não estaria brigando por causa de pastor. Se você fosse gerado da palavra, você não estaria brigando por causa de líder religioso algum. Se você fosse gerado da palavra, você não estava brigando por causa de posição, por causa de cargo na sua denominação. Se você fosse gerado da palavra, você não estava brigando, excluindo pessoas em nome de uma religião, em nome de uma denominação. Se você fosse gerado da palavra, você não estaria batendo no peito dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, como a própria palavra ensina. Se você fosse gerado da palavra, você teria zelo,
mas você teria também entendimento. Tá certo? Bom, espero que eu tenha ajudado você com essa mensagem. Me desculpe aí me prolongar. Esse é o culto racional na igreja que se reúne. A igreja somos nós aqui nesse momento, mas ligado com muitas pessoas que estão espalhadas pelo mundo todo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí. Você se inscreva nesse canal. Periodicamente a gente sempre vai estar mostrando aqui para você, trazendo alguma mensagem para você, alguma meditação, para que possa abrir o seu entendimento para as coisas de Deus. Tá bom? Forte abraço para todos, Deus abençoe. Um forte abraço aí para Ótica Reis, você está me vendo aí com óculos agora, né? É isso, vai chegando a idade, a gente trabalha muito com a leitura, então a gente precisa apurar aí as vistas, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.